Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados de nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje, o triunfo do reino de Cristo. Salmos de número 2. Convido você a meditar junto comigo. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e ridicularizá-los. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra por tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó rei, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi o Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Aleluia. Eu gostaria de falar sobre esses salmos, um salmo que fala acerca do glorioso retorno do reino messiânico. Esse salmo que para alguns é anônimo e outros atribuem ele a Davi. Estes salmos que indica profeticamente o reino de Jesus e que faz referência à descrição dos planos perversos, as risadas da zombaria que não os inimigos, mas o Pai Celestial faz acerca dos adversários. A declaração pelo Filho do decreto do Pai por ter sido gerado, a orientação do Espírito Santo a todos os reis que necessariamente terão que obedecer ao Filho. Eu queria, depois dessa breve introdução, levar você a meditar sobre essas palavras. O que adianta, queridos, os fariseus, as pessoas que tiveram a oportunidade de ver a Jesus e zombaram dele, até chamaram ele de Beelzebul, confundiram ele com um profeta, confundiram ele com um Elias, confundiram ele com um homem qualquer. Eles se amontinaram, eles próprios, precisando de salvação, negaram o Salvador, conspiraram, prepararam contra Jesus os seus ataques diabólicos. Nações se ajuntaram contra ele, oferecendo resistência a Deus. E de fato, o que já houve no passado, naquele tempo, povos que não aceitaram, rejeitaram, essas nações permanecerão
assim até que se cumpra o que Deus prometeu. Nós sabemos que o significado de reis, que reis eram ungidos pelo Senhor. Nós sabemos que eles tentavam se opor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim foram os reis que naquele tempo tiveram a oportunidade de se curvar diante do Messias, mas o rejeitaram. Nós sabemos que o Novo Testamento nos revela a rebeldia do povo contra o reinado de Jesus. Como cuspiram, zombaram dele. Mas eu tenho uma coisa muito boa para falar para você que sofre. Querido, querida irmã, haverá um dia que Jesus enxugará do teu rosto toda lágrima e dará a devida recompensa a cada um. Você já pode ter passado, ou está passando, ou vai passar, por algum momento que você faz o bem a alguém, oferece salvação, e a pessoa zomba de você. Eu não sei se você é o zombador ou se você sofreu a zombaria, mas se você é o zombador, Deus ri de você. Você não pode fazer absolutamente nada contra o ungido de Deus. E no devido tempo, a ira do Senhor se acenderá contra ti. Se você é alguém que sofreu a zombaria, eu tenho algo para dizer para você. Os humilhados serão exaltados, mas aquele que exalta a si mesmo certamente será abatido. Nós sabemos que Davi era herdeiro legítimo, que havia recebido uma promessa divina da bênção do Senhor no seu reinado eterno. Nós sabemos que quando ele fala do seu santo monte, o lugar de Sião, que é o santo monte, que Deus disse que haveria de voltar, o lugar onde Abraão atou seu filho Isaque, onde fez essa promessa, que o ressuscitaria, onde o Salvador veio a falecer e onde ele há de firmar o seu trono eterno. Ele, o Filho de Deus, coroado como Rei, o Rei dos Reis. Ele, o Filho de Deus, o Filho que há de vir, há de voltar, o Filho que fala para mim, para você nesta noite. Se tem sofrido conspiração, se alguém tem proclamado contra você mentiras, calúnias, inverdades, tramando laços e armadilhas, como fizeram com Cristo. Pois bem, assim também perseguiram a todos os profetas. Não se preocupe, do trono Deus ri de cada um deles e os ridiculariza. E você que passa perseguição, alegre-se no Senhor, porque isso é motivo de grande alegria. Diz a palavra, por se acharmos dignos de sofrer por causa deste nome. Se Deus tem a capacidade do seu alto trono de observar e de ainda assim acalmar, aquietar o teu coração, dizendo, olha, no tempo certo, desculpe, eu repreenderei esse povo com ira e vou confundi-los de pavor. É Deus dizendo, filho, filha, há esperança para você. Lembra o que Deus lá em Gênesis fez com o povo de Babel? Lembra como o Senhor confundiu a língua do povo? É, porque Ele é Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Você é consagrado para o Senhor, você é um monte. É claro que existe um lugar profeticamente estabelecido para a volta de Jesus,
mas você agora é o lugar desta habitação e o lugar desta adoração. Você é o filho gerado da água e do Espírito, a filha gerada da água e do Espírito. Uma verdadeira adoradora, que adora o Pai em espírito e em verdade. No futuro, Jesus será o Rei absoluto e diante dele todos os reis da terra haverão de se curvar diante dele. Não haverá mais nenhuma possibilidade de rebelião. Fica tranquilo. Tudo vai passar. Seja prudente. Evite o mal. Alegre-se nesse Deus. Alegre-se na salvação que vem do seu Senhor. Alegre-se e não com qualquer alegria, mas como diz o verso 11, sirva ele também com temor. Temor é reverência. Quantas pessoas perderam a reverência de Deus? Elas acham que podem fazer o que elas quiserem porque Deus não está vendo e não vai se importar quanto elas pecam, o acúmulo de coisas terríveis e atrocidades que elas fazem contra pessoas. Mas não é bem o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina a viver com alegria e tremor. E tremer diante do Senhor é compreender que Deus, Ele é amor e o seu amor inclui justiça. Todos nós haveremos de prestar conta de nossas obras diante de Deus. E disso, nenhum de nós vamos fugir do terrível julgamento do Senhor, que está estabelecido mediante Cristo, o ungido de Deus. Por isso, se você é alguém que pratica a justiça e a verdade, alegre-se. Sirva Ele com temor e tremor. Somente com temor e tremor a sua adoração e a sua reverência e o respeito a Deus poderá ser verdadeiro e a alegria brotará em seu coração. Renda ao Filho a adoração sincera. E você pode dizer, Anne, existe a adoração falsa? Claro que sim. A Bíblia mostra que certa feita um fariseu entra em um lugar de adoração junto com um publicano. E ele começa a se vangloriar dizendo, olha Senhor, olha para mim, pois não sou como este publicano. Já aconteceu com você? De alguém olhar para você e tentar denegrir a sua imagem? De alguém desdizer de você, de alguém tentar desfazer da tua moral, da tua conduta, como é doloroso. Mas quem sabe o que é não se confunde com o que não é. Sabe, o fariseu se gabava porque dizia em seu coração, no seu íntimo. E como Deus conhece o íntimo de algumas pessoas. Deus, eu te agradeço. Eu não sou como este homem, roubador, corrupto, adúltero, nem mesmo como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Agora o publicano ficou de pé. E ele ficou à distância e não ousava olhar para o céu e batia no peito, confessando, dizendo, Deus, se é benevolente para comigo, pois sou pecador. E a Bíblia diz que este homem, o publicano, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porque todo aquele que se vangloria será desprezado, mas o que se humilha será exaltado. Eu não sei se você tem sofrido tal tipo de zombaria, mas em nome do Senhor Jesus, na autoridade deste nome,
o Espírito Santo de Deus alegrará o seu coração. Porá no seu coração o desejo de se aproximar ainda mais da presença desse Deus. Sim, e de render a Ele o louvor e adoração sincera. Deus conhece o plano dos perversos, mas conhece o que está no seu coração. Deus conhece a zombaria dos seus inimigos, mas ri de cada um deles porque sabe que o fim deles está próximo. Jesus, Ele veio e virá, voltará, e você que é templo do Espírito Santo, obedecendo ao Filho, ouvirá dele: bem-vindo, bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Aleluia! Que você possa ouvir a voz do seu Senhor e não ser como o fariseu que adora de mentira, que adora com a intenção errada. Uma coisa é entender a Bíblia e os preceitos e praticar a lei, e sair da igreja falando mal dos outros, denegrindo a imagem das pessoas, zombando dos outros, conspirando contra as pessoas, até mesmo as macumbas gospel que existem por aí, fazendo orações contrárias, até jejum para matar gente. Isso é bíblico. Fizeram esse tipo de jejum para matar Paulo. Conta em Atos dos Apóstolos. Não adianta tentar contra o Senhor. Você estará criando um problema enorme contra você próprio, contra a sua própria vida espiritual. Que Deus venha despedaçar o jugo de Satanás contra a sua vida, a sua casa e sua família. Que Deus venha desfazer os laços do diabo. Que Deus venha desfazendo a mentira e os enganos. Em nome do Senhor Jesus, venha nos conduzindo à verdade e à sinceridade. Porque o reino de Deus é um reino que triunfa sobre a terra. E se você pertence a esse reino, então você está na luz. E quem está na luz não anda em trevas. Rompa com as ataduras do engano. Rompa com os disfarces. Deixe a capa cair. Às vezes, capa da rebeldia, da falsa modéstia, do olhar acusador, da boca, da língua ferina. Não faça isso contra a sua própria vida espiritual. Eu não estou te julgando, apenas ministrando a palavra da verdade e que leva você a refletir se tudo isso está de acordo com aquilo que você diz ser em Deus. Fariseu ou publicano? Todos estamos debaixo da mesma condição. Precisamos da graça do Senhor, pois sem a graça, sem a adoração sincera, a destruição pode bater à nossa porta. A Bíblia nos ensina que nós devemos resistir ao diabo. O problema é que alguns têm agido para ele e não para Deus. E vivem uma vida destruída, miserável, e não entendem isso e só vivem pedindo oração contra o diabo. Quando na verdade as brechas que são abertas são legalidades espirituais concedidas a demônios. Que eu e você possamos ser verdadeiros, porque o que diz o final dos Salmos? Verdadeiramente felizes são todos os que depositam em Deus a confiança. Se assim fizermos, reinaremos com Ele. No fim dos tempos, reinaremos sobre as nações, conforme está relatado em Apocalipse. Triunfaremos com Ele. As nações serão heranças para filhos. Se você é filho de Deus, filha de Deus,
Então faça esta oração comigo. Pai, eu me arrependo por todas as vezes, Senhor, ter caído nos laços de engano, por todas as vezes que ridicularizei um amigo ou um irmão. Perdoa-me, Senhor, para que não venha a ser destruída junto com os ímpios. Que o Senhor me purifique, perdoe os meus pecados, coloque temor e tremor no meu coração e dê-me frutos dignos de arrependimento. Produz em mim a alegria da salvação. Em nome de Jesus, desperta em mim uma adoração sincera. Livra-me da destruição repentina e dos ardis de Satanás, para a glória do teu nome. Amém e amém.